Me grava lá quinta e sexta. São os 2 dias de gravação dele. Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, dando seguimento à aula anterior, a de número 37. Vamos fazer, como fazemos sempre, uma breve recapitulação e depois entraremos no estudo de hoje. Então, se você chegou até esse canal agora e ainda não fez sua inscrição, dá uma moral lá, né? Faça a inscrição, coloque logo o seu like, nos ajudando assim a fazer com que esse vídeo ganhe uma relevância maior. E eu quero lhe pedir que você faça algum comentário, se esse estudo tem sido bênção na sua vida, que faça algum comentário, coloque lá. Vamos movimentar essa conversa exatamente para ganharmos um pouco mais de relevância, como já falamos, ok? Vamos lá então. Nós estamos ainda no finalzinho agora do capítulo 15, na recapitulação, onde Paulo e Barnabé decidiram fazer mais uma viagem missionária, com o objetivo de passar pelas igrejas que eles haviam implantado na região da Ásia, ali na primeira viagem, e nessa segunda seria para fortalecer as igrejas estabelecidas na primeira viagem, como também abrir novas frentes missionárias, né? Então, na hora de iniciar a viagem, eles tiveram ali, o Paulo e o Barnabé tiveram uma discussão, um desentendimento, que não foi uma coisa muito simples, não, a coisa ficou feia lá entre os dois, né? Porque Barnabé queria que João Marcos voltassem a viajar com eles nessa segunda viagem missionária, porque quando na primeira ele desistiu no meio do caminho, e por isso Paulo tinha o parecer de que não, de que ele não deveria ser levado nessa segunda viagem missionária, porque se desistiu uma vez, quem sabe desistiria na segunda, e isso iria trazer um transtorno. Bom, Barnabé então fica com Marcos, enquanto que Paulo escolhe Silas para ser o seu companheiro. A distinção de ideias fez com que os dois se separassem nesse momento. Bom, agora no capítulo 16, Paulo encoraja os irmãos lá da região, em Derbe. Eles encontram um adolescente ainda, Timóteo, que segue com eles na viagem. Então agora Paulo, Silas e agora Timóteo. Paulo então teve uma visão de um homem chamando-os à Macedônia. E o sonho, o jovem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi nesse ponto que nós concluímos a aula passada. Vamos dar seguimento fazendo a leitura do livro de Atos e breves comentários texto a texto. Vamos lá. Versículo de número 10. Depois que Paulo teve uma visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui nesse texto, nesse versículo 10, começa um emprego de um verbo na primeira pessoa do plural. Então isso nos faz entender que a equipe aumentou. Paulo, Silas e Timóteo, mas também agora Lucas entra nessa equipe da viagem missionária, porque Lucas foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, e quando ele coloca: nós nos preparamos para partir para a Macedônia, então ele se inclui a partir de agora nessa viagem. Então, e essa é a conclusão que a gente chega, exatamente porque a gente entende que Lucas, com esse detalhe, ele está nos informando que ele agora faz parte desse grupo e que ele entrou para a equipe na cidade de Troade. É só ver
a aula anterior e você vai entender isso aí. A porta que Deus abre, queridos, nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. A experiência que Paulo teve da visão é inquestionável. Eles mesmos queriam ir para um outro local, mas eles entenderam que o Espírito Santo estava guiando eles em direção à Europa. Então eles obedeceram e foram. E você vai ver mais adiante que eles passaram por muitas lutas, por muitas tribulações, mas em todas elas eles foram vencedores. Então por isso que estamos colocando aqui, nem sempre as portas que Deus abre é facilidade, mas é vitória garantida, né? Então as lutas, os sofrimentos não é incompatível com o sucesso da obra. Uma coisa é você sair sempre vencedor quando você está sendo dirigido por Deus. A outra é se você vai ter lutas ou não ter lutas para poder ter essas conquistas. Nem sempre tem que ser, mas também nem sempre tem que ser fácil, né? Versículo 11 diz assim: partindo então de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. São palavras diferentes, a gente não tem muito era uma região grega. Então Samotrácia era uma ilha no nordeste do Mar Egeu. Era um lugar apropriado para que os navios ficassem ancorados, ao invés de se arriscarem, por exemplo, em tempos de tempestade, ou fazer uma viagem nessa região onde tinha muitas ilhas, ilhotas, e se tornava perigoso fazer uma viagem à noite. Então aqui era um bom ponto de parada, né? E Neápolis era um porto marítimo aonde desembarcavam para irem até a cidade de Filipos. E o centro da cidade ficava a 16 quilômetros. Então você desembarcava em Neápolis até chegar em Filipos, havia 16 quilômetros. E essa foi a primeira cidade que eles então desembarcaram para poder começar a evangelização. Primeira cidade, depois que eles já haviam fortalecido as igrejas que eles tinham estabelecido na primeira viagem. Então o primeiro campo missionário aberto depois das igrejas que eles fortaleceram foi a cidade de Filipos. A cidade de Filipos já ficava na região da hoje conhecida como a Europa. Eles queriam ir para a Ásia, eles queriam ir para o lado direito, né, do mar, mas foi aonde Deus disse: não, venha para a Macedônia, por meio daquela visão. Então eles foram para o lado esquerdo e a primeira cidade da Europa foi Filipos. Aí ele diz agora: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Note que Filipos era uma cidade da Macedônia Oriental, ou seja, que ficava para o lado mais da Ásia do que da Europa, mas já na Europa, que recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pois foi ele que fundou essa cidade, né? Por isso o nome Filipos, em homenagem a ele. Quem era Filipe II? Era o pai de Alexandre Magno. Alexandre Magno é um nome mais conhecido pelas conquistas que ele teve com o exército romano, né? Então, por ser colônia romana, era independente da administração provincial, ou seja, não era uma província romana, era uma colônia romana. Qual é a diferença? A diferença é que, como província, estava subordinada a um outro governo, embora romano, mas uma outra cidade. Aqui não, eles sendo uma colônia, eles tinham o próprio governo, tinham os costumes. Na verdade, era uma Roma em miniatura naquela região, né? Era uma cidade super importante porque ela ficava exatamente no meio. Havia ali uma cordilheira, né? Ali várias montanhas,
e é como se fizesse um corredor entre a Europa e a Ásia, e Filipos estava ali, justamente no meio. E isso é que fazia de Filipos essa cidade tão importante, né? Tão importante. Bom, muitos da legião romana, do exército romano, uma vez que eles se aposentavam, eles normalmente iam para essa região e ali se estabeleciam, mas a gente logo nota que havia poucos judeus nessa cidade. Nós vamos entender mais na frente o porquê que eu estou destacando isso aqui, né? Qual era a capital da Macedônia? A cidade de Tessalônica, uma outra cidade que Paulo funda também, uma poderosa igreja. A Macedônia em si era distribuída em distritos, 4 distritos, e Filipos situava-se no primeiro desses distritos. Talvez ela nem fosse a capital desse distrito, mas a importância dela, primeiro porque fatos importantes aconteceram ali, batalhas que definiram muito o crescimento do Império Romano, e bem como essa situação que eu acabei de descrever, que ela ficava exatamente no meio entre a Ásia e a Europa. Filipos, então, foi essa porta de entrada do Evangelho na Europa. Vocês já pensaram? Se Deus permitisse que Paulo fosse para a Ásia, ao invés de vir para a Europa, será que o Evangelho teria chegado até nós na mesma situação, do mesmo jeito? Porque depois desse período, na sua terceira viagem missionária, não daria para Paulo fazer o que ele fez na segunda. Então, eu acredito que Deus já estava pensando em nós, do mundo ocidental, né? A Europa e depois para chegar até nós, aqui do Brasil, veio exatamente por causa dos europeus. Portugal descobriu o Brasil e por meio dos europeus o Evangelho chegou até nós, né? Então, eu louvo a Deus pela direção que o Espírito Santo deu a Paulo nesse momento dessa segunda viagem missionária. Uma coisa a gente sabe, Deus, ele muda a nossa agenda quando ele quer. Ele mudou a agenda de Paulo. Volto a dizer que, querendo ir para um outro lugar, foi trazido, né, para a cidade de Filipos. Agora, por que Deus escolheu começar por Filipos? Eu estou falando Deus porque se foi Deus que orientou Paulo, né? Então Deus está no comando geral. Mas o que fez Paulo pensar em começar por Filipos? Bom, primeiro em cima daquilo que nós falamos, devido à localização geográfica dessa cidade, né? Devido à importância histórica dessa cidade, enfim, Paulo tinha uma visão toda estratégica de evangelização, de obra missionária. Ele sabia, ele tinha uma visão muito clara, muito definida do que ele tinha que fazer, né? Então, vamos lá, versículo de número 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Bom, se ele não encontrou nenhum outro lugar de oração, e a estratégia de Paulo era chegar numa cidade e procurar a primeira sinagoga que ele achasse. Possivelmente, então, Filipos não tinha sinagoga, né? Então ele foi procurar um local onde eles poderiam se reunir para orar. Era costume judaico na cidade que não tivesse uma sinagoga, e para formar uma sinagoga era preciso pelo menos 10 judeus, homens. Então é possível que tivesse até mais mulheres do que homens judeus naquela cidade, mas não tinha nem 10 homens judeus, tanto é que não formaram uma sinagoga.
É a mesma ideia de célula, né? Você tem que ter um número suficiente para poder abrir uma célula. Os judeus tinham o mesmo pensamento, e enquanto não tinham, eles iam fazer reuniões, claro, com o objetivo de crescer e depois abrir a sinagoga. E era costume eles procurarem um local aberto, deserto, e normalmente onde tinha água corrente. Era a cultura deles, o pensamento deles. E foi na beira de um rio chamado Gangites, ou Gangites, eu não sei qual é a melhor pronúncia, né? Uma vez Paulo chegando lá e a sua equipe, eles encontraram algumas mulheres que talvez estivessem ali, sei lá, lavando roupa, aproveitando, testemunhando e orando, né, a respeito de Deus. Mas o fato de estarem só mulheres, é possível que eles estivessem fazendo algum serviço doméstico, né? Versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, note bem, essa mulher chamada Lídia era uma mulher de negócios. O nome dela está associado ao lugar de origem, né, que era um distrito grego, né, de linha helenística, ou seja, pessoas que não eram gregos de nascença, mas acabaram absorvendo a cultura grega, e por isso chamado de helênicos, um local que tinha o nome de Lídia, né? Então possivelmente ela era nativa dessa cidade. Tiatira, na província romana da Ásia, 32 quilômetros de uma outra cidade também conhecida chamada Pérgamo. Essas duas cidades citadas agora, Tiatira, que é a Lídia, de onde Lídia era, e Pérgamo, que é essa cidade que ele está citando, que ficava próximo, fazia parte daquela lista das 7 igrejas que Paulo escreve, porque Jesus mandou ele escrever lá em Apocalipse, no capítulo 1. Eu só sei que essa cidade, a Tiatira, ela era famosa por sua oficina de tinturaria, sobretudo púrpura real ou carmesim. É diferente essas duas cores, mas a púrpura é como se fosse uma violeta, uma cor violeta, enquanto que o carmesim, um vermelho. Enfim, a cor ficava flutuando entre uma cor e outra. Da onde eles tiravam essas cores, eu fui pesquisar lá na revista Super Interessante. Eram vestes reais, isso aqui, a cor era uma cor real, porque era muito caro esse tipo de tintura, porque eles extraíam de um molusco, e precisava vários quilos desse molusco para conseguir extrair uma quantidade de tinta, por exemplo, para pintar, para tingir, né, um tecido para fazer, por exemplo, uma roupa. Então era muito trabalhoso, era muito caro, o cheiro também era um cheiro de peixe já passado, né? De peixe já passado. Então era um negócio, era um trabalho difícil de fazer, até por causa da pesca do molusco e também o manuseio lá. Mas ela era uma comerciante, né? Era uma mulher. Eu diria que a sua classe social era uma classe elevada, uma vez que ela negociava e ganhava muito dinheiro com isso. Ela era uma gentia, ela não era judia, mas era uma mulher temente a Deus, tipo Cornélio, né? Como nós já estudamos sobre a conversão de Cornélio, hoje vamos estudar sobre Lídia, que se encontrava na mesma situação, apesar de gentia, mas era temente a Deus, cria no Deus verdadeiro e seguia os ensinamentos morais das Escrituras, e por isso se encontrava com aquelas mulheres, possivelmente judias, conversando a respeito desse Deus verdadeiro, e ela estava ali também participando. Ela não era uma convertida
ao judaísmo. Era exatamente tipo Cornélio. Eram simpatizantes aos ensinos do judaísmo, mas não haviam se convertido ao judaísmo, por isso era considerada uma gentia, né? Senão o texto estaria chamando ela de prosélita, né? Ou seja, alguém que era gentil que se tornava judeu. Bom, de modo semelhante, nós encontramos aqui que, da mesma forma, quando os discípulos, depois que viram Jesus ressurreto, e a expressão lá é que, em Lucas, né, lá narra claramente que o coração deles foram abertos e eles entenderam, enxergaram claramente o porquê que Jesus precisava morrer, e aí eles entenderam tudo. A mesma coisa aconteceu aqui com Lídia. A expressão aqui é que Deus abriu o seu coração para que ela pudesse corresponder a essa mensagem do Evangelho pregado aqui por Paulo. Então, uma coisa nós sabemos, é Deus quem abriu o coração de Lídia para que ela pudesse se converter. No versículo 15, diz assim: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Mas eles não conheciam ninguém naquela cidade, imagine. A estratégia de Deus abriu o coração dessa mulher, que era abastada, que tinha uma casa grande, certamente, e depois que ela, desfrutando da alegria da salvação, depois que não só ela foi batizada, mas todas da sua casa, e aí nós podemos entender que não foi só a sua família, mas os seus empregados, todos da sua casa, foram batizados. E é assim mesmo, quando alguém da casa que é influenciador, que é um líder, automaticamente os outros acabam seguindo. Por isso, Paulo mais na frente vai dizer para o carcereiro, nós vamos ver daqui a pouco: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Por quê? Porque você é o chefe da casa, você certamente vai influenciar na decisão. Então, nós vimos aqui Lídia, e ela pega pesado no argumento, ela diz: se os senhores me considerem uma crente, venham ficar na minha casa. Aí eles já não tinham casa mesmo, não tinham onde morar, não tinham onde repousar ali, e isso foi mais uma porta aberta para abrigar esses missionários. Versículo 16: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ou seja, é possível que eles estavam indo de volta para o Rio, ou, quem sabe, a casa da Lídia, a partir desse momento, não apenas abrigou os missionários, mas também abrigou ali a igreja. Mais na frente a gente percebe que isso já estava acontecendo, mas é possível que tenha sido nesse primeiro momento que a igreja passou, então, deixou de reunir lá no Rio, e a igreja passou a se reunir na casa de Lídia. Essa escrava aqui, ela dava lucros para os seus senhores, mas ela era possuída por um demônio, por um espírito maligno, e que fazia adivinhações, e por isso os proprietários dessa escrava oferiam lucros em cima das adivinhações. Era conhecido na época como espírito de Pitom. Era um nome que era muito usado nessa época ali entre os gregos. O Pitom era uma serpente mítica adorada em Delfos e associada ao oráculo délfico. Então isso estava entranhado na cultura grega. O termo Pitom veio inclusive a ser aplicado às pessoas pelas quais o espírito de Pitom usava, supostamente falava por meio deles. Nós entendemos, era um espírito maligno que possuía e usava a mente e a boca do possesso. Bom, daí vem o termo pitonisa. Em algumas versões aparece essa expressão pitonisa, ou seja,
uma mulher que está possuída pelo espírito de Pitom, né? Então essa menina, ela era uma pitonisa, e geralmente pitonisa eram sacerdotisas do deus Apolo, e também fazia adivinhações com mortos. Essa diabada toda aí que a gente sabe como é que funciona. Então esta jovem era escrava tanto do diabo como dos homens gananciosos. E quando a equipe de Paulo estava indo em direção à reunião de oração, ela então se manifesta, o demônio se manifesta por meio dela, e vocês podem ver no versículo 17, essa moça seguia a Paulo, como se ele estivesse provocando Paulo, né? Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Essa expressão Deus Altíssimo era muito utilizado, né? Era um título empregado, no caso aqui, pelo endemoniado gadareno, lembra? Ele também usou essa expressão. Não era um título usado entre os judeus, mas sim entre os gregos. Então, por isso a gente não encontra no Novo Testamento o emprego do Deus Altíssimo pelos cristãos, e nem tampouco pelos judeus, fazendo referência ao nosso Deus. Existe alguma versão que mostra, não dessa forma que está essa versão aqui. Essa versão diz assim: ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo. A gente entende que nos melhores manuscritos, o anúncio do demônio na vida dessa jovem era assim: estes homens são servos de um Deus Altíssimo. Ou seja, como se houvesse vários. E na cultura grega era normal você ter a visão de vários deuses. Então, vários deuses altíssimos, e eles representavam um desses deuses altíssimos. Ou seja, não era, na verdade, a mensagem verdadeira que Paulo anunciava, né? Então, era como se tivesse, o demônio estava querendo confundir a mente dos moradores daquela cidade. Ao ouvir a mensagem de Paulo, eles poderiam dizer: mas essa mensagem nós já sabemos, nós cremos em vários deuses altíssimos, né? Bom, versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, eu ia dizer que ele ficou possesso de ira, mas não, mas ele ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a cidade. Então está aí a acusação, uma acusação de perturbação. Mas na verdade, é porque como é que eles iam viver agora? Eles viviam da exploração da vida dessa jovem. Era uma jovem que era dominada por demônios, e esses homens exploravam essa menina e se mantinham com a exploração dessa jovem. E agora, essa jovem liberta desse espírito de Pitom, desse demônio, como que ela poderia fazer adivinhações? E por isso, eles arrastaram Paulo e Silas, claro, e o restante da equipe também, para serem julgados pelas autoridades. Paulo e Silas foram presos. Foram presos por terem desfeito a esperança de lucro desses homens. Foram presos também porque foram julgados injustamente, como se estivesse perturbando a ordem daquela sociedade. O termo grego aqui utilizado para magistrados não era uma palavra muito usual
né, na região, mas foi um termo utilizado por Lucas quando registrou, porque era uma expressão de cortesia, né? Ou seja, como se estivesse elogiando aquelas autoridades. E eles foram julgados injustamente. No versículo 21 diz: por estarem propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Bom, aí entendemos o quê? Se alguma religião deixasse de receber a aprovação de Roma, ela era considerada uma religião ilícita, então não poderia se pregar. Por exemplo, o judaísmo, naquela região, tinha o reconhecimento, por isso que eles se reuniam publicamente e não tinham problemas. Mas o cristianismo, não, o cristianismo estava acabando de chegar, era uma novidade para aquela cidade, e por isso eles se apegaram a isso, né? Eles estão ensinando uma religião que não tem a aprovação de Roma, e até então ainda não tinha mesmo. Nós sabemos que essa aprovação de Roma só vem acontecer no século III. Né? Versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, publicamente isso, irmãos. Paulo diz lá em Coríntios que ele foi açoitado 3 vezes. Aqui é uma delas. Os açoites eram feitos com varas, porque era o costume romano, né? Então, os judeus não tinham esse costume de açoitar, mas os romanos sim. Tanto é que fizeram com Jesus também, por ocasião do seu julgamento, da sua crucificação. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E aqui tinha um agravante. Se qualquer prisioneiro de Roma se tornasse um fugitivo, conseguisse fugir da prisão, o responsável pela prisão é que seria punido de igual modo como aquele que fora preso seria. Então a ideia aqui é que Paulo e Silas, depois que foram açoitados, viria o julgamento. E com o julgamento, possivelmente Paulo e Silas seriam mortos. Então, o carcereiro tinha essa responsabilidade de cuidar, não só de Paulo e Silas, mas dos demais prisioneiros que estavam lá. Eles foram açoitados injustamente e ilegalmente, isso depois, mais tarde, há uma tentativa de reparação e deixa Paulo e Silas satisfeitos, o que foi feito, nós vamos ver mais adiante. E esse tipo de castigo, como eu já disse, era o típico dos romanos. Como cidadãos romanos, que Paulo e Silas eram, eles não podiam ser açoitados sem que houvesse antes um processo formal. Só que Paulo não disse. Paulo só veio dizer que ele era um cidadão romano depois. E aí é que o negócio ficou sério para as autoridades daquela cidade. Mas vamos prosseguir até chegar lá no momento certo. Foram presos, versículo 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Cárcere interior, existia pelo menos 3 tipos de cárcere. O primeiro cárcere era aberto, onde eles podiam tomar sol, eles podiam passear no pátio, eles podiam conversar entre si. Depois tinha um segundo local onde havia cobertura, onde havia, e aí não podiam mais se relacionar. Mas havia momentos que eles podiam ir lá tomar sol, né, e etc. O terceiro nível de prisão era no interior, era descendo, normalmente conhecida como uma masmorra, onde não havia claridade, onde não havia possibilidade
de tomar banho de sol e muito menos conversar uns com os outros, uma vez que o local era úmido e escuro, onde um não conseguia ver o outro. Então foi lá que eles foram lançados. O versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Queridos, aqui nós encontramos na vida de Paulo e Silas uma grande lição. Um homem que, apesar do local já ser escuro e era meia-noite, ou seja, o ápice da escuridão, e também escuridão por causa do sofrimento. Eu imagino que Paulo e Silas nem tivessem tomado um banho ainda, e não tinha de fato, mas mais na frente a gente percebe. Eu fico imaginando as vergas das varas, o sangue jorrando nas suas costas, e eles foram jogados lá na prisão. Muitos de nós talvez questionaríamos por que Deus permitiu isso. Talvez muitos de nós estaríamos murmurando, lamuriando, sim, sabe, expressando, se quisesse de repente expressar para Deus, seria: poxa Deus, tem misericórdia de mim, olha a dor, olha o sofrimento que eu estou tendo. Mas nós aprendemos aqui com Paulo e Silas que no momento do sofrimento a melhor coisa é adorar o Senhor. Então eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Meia-noite, na hora que todo mundo deveria estar dormindo, e a prisão tinha outros prisioneiros, e agora dois homens começam a fazer um dueto, a capela. O homem já tem dificuldade de ser afinado, né? E imagine duas vozes grossas fazendo ali um dueto, a capela, e os outros prisioneiros ficaram quietos, né? E diz o texto que os outros presos ficavam ouvindo. Gente, ou eles cantavam muito bem, ou a unção que saía da voz desses dois era tão forte que fez com que todos os prisioneiros, ali sim, mau elementos mesmo, porque estavam na masmorra, então não deveria ser pessoas muito mansas não, e eles, diz o texto, que eles ouviam Paulo e Silas, eles davam ouvidos. Então eu vou discorrer rapidamente algumas lições que podemos aprender desse episódio. Olha, no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Aqui os prisioneiros estavam escutando atentamente e eles aproveitaram para testemunhar. Ao invés de murmurarem na hora da dor, eles celebram a Deus. Não espere as coisas melhorarem para você então testemunhar. É na hora da dor, é na hora do sofrimento que nós precisamos mostrar Cristo em nós, né? Porque Cristo, quando sofria lá na cruz a nossa dor, ele diz o texto que ele foi como ovelha muda para o matador, ele não abriu a sua boca para reclamar, tá? Então o seguidor de Jesus precisa aprender, a exemplo de Paulo e Silas, a proceder exatamente como Jesus. Nós aprendemos também que no sofrimento é possível triunfar sobre as adversidades e usá-las como incenso de adoração. A nossa dor como incenso de adoração a Deus. Então eles cantaram por quê? Porque sabiam, eles tinham certeza de que Deus tinha um plano perfeito. Eles não sabiam qual era o plano, mas eles sabiam que Deus tinha esse plano e que Jesus estava sendo glorificado naquele momento por meio do seu sofrimento. Outra lição que nós aprendemos é que no sofrimento é possível estar com os pés amarrados no tronco, mas ao mesmo tempo estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Podemos aprender isso com Paulo. Podemos também aprender que no sofrimento nós aprendemos que a hora mais escura da vida é tempo de nós adorarmos a Deus. Eles entendiam, queridos, preste atenção nisso, eles entendiam que eles não foram chamados para escapar da dor, mas foram chamados para serem triunfantes, vencedores sobre as dores. Outras duas coisas que quero encerrar, mostrando lições que podemos aprender aqui no sofrimento. Aprendemos aqueles que cantam na prisão jamais
serão realmente presos. Que aqueles que cantam na prisão jamais serão impedidos de fazer a obra de Deus. Queridos, eu vou encerrar por aqui essa aula de número 38. Mas vamos fechar da seguinte forma. Vamos aprender com Paulo e Silas a sermos verdadeiras testemunhas de Cristo em qualquer situação, se tudo vai bem ou se a noite veio sobre nós. Se o que a gente fala para Deus, Ele nos responde imediatamente, e a vida está ótima, maravilhosa, ou se o céu está em bronze para nós. Não importa a situação. O importante é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos aprender com Paulo e Silas. Vamos testemunhar do amor de Deus em qualquer situação, mesmo em momento de dor e de sofrimento. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus dê a vocês uma boa noite de descanso. E na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, nós estaremos de volta com a lição de número 39. Aguardo você, tá bom? Não esquece do like não. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau, valeu. Valmir grava lá quinta e sexta. São os 2 dias de